Muito bom dia para você que está conosco aqui no Facebook Católicos em Dublin, nesta quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. É com muita alegria que nós chegamos para mais um programa, O Pão da Palavra. Vamos começar então rezando, invocando a presença de Deus no nosso meio. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós queremos pedir a Tua presença no meio de nós e mais esta manhã, para que assim como fizeste com aquele paralítico, possa também nos curar do pecado, nos curar de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que nos deixa imóveis, em cima da cama, em cima da maca. Cura-nos de todos os rótulos, de toda a opressão da sociedade, das pessoas, daqueles que querem o mal. E cura-nos de tudo aquilo que nos impede de viver. Sim, Senhor, nós pedimos a presença do Teu Espírito Santo para que inspire a nossa reflexão, para que abra os ouvidos e o coração daqueles que vão receber esta palavra de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, nós hoje vamos meditar o Evangelho desta quinta-feira, que é tirado de São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Entrando Jesus em um barco, ele atravessou as águas e foi para a sua cidade. Aí trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: tem ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: blasfema. Mas Jesus, conhecendo os sentimentos deles, disse: por que tendes esses maus sentimentos em vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer, teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e anda, e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos e amigas, o Evangelho de hoje é um Evangelho que nos enche de esperança, colocado no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus. Brevemente eu queria recapitular com vocês algumas coisas do Evangelho de São Mateus. Vocês se lembram, na semana passada nós finalizamos o Sermão da Montanha, em que Jesus, como novo Moisés, dá a nova lei ao novo povo de Deus, à sua comunidade, à igreja, portanto. Muito bem, agora nós estamos vendo os capítulos 8 e 9, estamos refletindo na liturgia os capítulos 8 e 9 de São Mateus, que é justamente quando Jesus ensina e quando Jesus vai aplicar
aquela lei que ele tinha ensinado, aquela nova lei. Ele vai pôr em prática todos aqueles ensinamentos. Então, Jesus, aqui nós estamos vendo 10 milagres de Jesus. Os capítulos 8 e 9 de São Mateus são compostos por 10 milagres de Jesus. Estes 10 milagres são como que uma relação com o Antigo Testamento, com o livro do Êxodo. Se nós pegarmos o capítulo 7 do livro do Êxodo, Deus ele vai dar uma ordem para Moisés para que pegue um bastão e vá diante do faraó. Porque Moisés estava tentando convencer, por ordem de Deus, o faraó a deixar que o povo de Israel fosse embora do Egito, fosse libertado do Egito e rumasse para a terra prometida. Mas não estava havendo jeito de convencer o faraó de que aquela era a vontade de Deus e de que ele deveria libertar o povo. Então Deus, para mostrar ao faraó o seu poder, para mostrar ao faraó como ele, Deus, estava ao lado do povo e como Moisés era o grande líder que Deus havia suscitado para conduzir aquele povo rumo à terra prometida e libertar aquele povo da escravidão do Egito, Deus concede a Moisés o poder de fazer algumas intervenções lá no Egito, que é o que ficou conhecido como as 10 pragas do Egito. Então tem lá os gafanhotos, tem o rio que as águas ficam como que sangue, tem também a questão da morte das crianças, dos primogênitos. São sinais que Deus vai dando para tentar amolecer o coração do faraó, para libertar aquele povo. Mas não há jeito, mesmo com as pragas, o faraó não liberta o povo, e aí Deus diz a Moisés que então abra o mar e o povo fuja do Egito. Mas Moisés foi capaz, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, de realizar aqueles sinais. E certamente ele pôde ali manifestar de que ele vinha de Deus. Muito bem, no Evangelho de Mateus nós temos Jesus como o novo Moisés. Isto é o que Mateus quer ensinar ao povo, porque Mateus está escrevendo, não se esqueçam, para as comunidades cristãs vindas do judaísmo, ou seja, judeus que se convertem ao cristianismo, judeus que aderem ao projeto de Jesus e que ainda talvez tinham alguma dúvida se de fato eles deveriam continuar ali nas comunidades cristãs, seguindo Jesus, porque da mesma forma que o povo da antiga aliança estava escravizado e sendo oprimido pelo faraó, o povo cristão, os judeus que se converteram ao cristianismo, estavam agora sendo oprimidos pelos fariseus, pelos escribas, estavam sendo tirados do templo, estavam sendo excluídos da sociedade porque estavam seguindo o tal de Jesus. Então, quando aquelas comunidades cristãs estavam na dúvida sobre se de fato deveriam, se aquele era o caminho, se deveriam continuar seguindo aquele projeto de Jesus, Mateus escreve para recordar fatos da vida de Jesus que vão mostrar, que vão manifestar o poder de Deus através de Jesus. E que vão manifestar que Jesus tem o poder de Deus. Que Jesus tem o poder de fazer as obras de Deus. E o poder de Jesus não é mais usado para trazer as pragas, para trazer o castigo. Mas como Jesus é o novo Moisés, como ele é o Moisés verdadeiro, a graça de Deus que Jesus manifesta é através da bondade, da misericórdia, da cura, da libertação, representadas ali
pelos 10 milagres. Então não são mais 10 pragas, agora são 10 milagres que São Mateus coloca no seu evangelho para mostrar a ação e o poder de Deus. Então Jesus, nós estamos vendo essa semana toda, desde sexta-feira na verdade, Jesus ele cura o leproso, Jesus ele cura a sogra de Pedro, Jesus ele expulsa demônios, cura inúmeros doentes, Jesus acalma a tempestade, Jesus liberta os endemoniados, os possessos, e hoje nós estamos vendo no Evangelho Jesus que cura o paralítico. Então, Jesus vem, meus irmãos, para manifestar o poder de Deus e para mostrar e para manifestar que o poder de Deus, ele liberta as pessoas de todo mal. E Jesus ele vem, nós podemos ver pelo texto de hoje, que ele vem para libertar a pessoa como um todo. Jesus ele não cura apenas um aspecto da vida. Ele não cura só a alma, nem só o corpo. Ele cura a pessoa como um todo. Ele cura os pecados e ele cura a doença física. Porque a verdadeira libertação é a libertação da pessoa inteira. Jesus, ele veio para dar vida, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Jesus vem para que tenhamos vida em abundância. Então vejam que a primeira coisa é que aquele paralítico ele é trazido pelas pessoas. As pessoas trazem aquele paralítico. E diz o texto que Jesus, vendo a sua fé, diz: os teus pecados estão perdoados. Ah, mas antes Jesus diz: filho, tenha ânimo, os teus pecados estão perdoados. Jesus diz: tenha ânimo. O ânimo é vida. O que significa animar uma coisa? O que significa alguma coisa se tornar um ser animado? Significa aquele ser ter vida. Então aquele homem que estava na maca, ele não tinha a vida. Ele estava impedido de viver. Por quê? Porque nós podemos entender que naquela sociedade do tempo de Jesus, uma doença física, uma doença, portanto, corporal, era interpretada como uma punição de Deus pelos pecados que aquela pessoa, porventura, tinha cometido. Ou nem a pessoa, mas que algum antepassado tivesse cometido. Vocês se lembram no capítulo 9 de São João, quando Jesus cura o cego de nascença? A pergunta que fazem para Jesus é: quem é que pecou para que este homem tenha nascido cego? Foi ele ou foi os pais dele? E Jesus vai dizer: nem ele, nem os pais. Então, nós podemos entender que para Jesus uma doença não é um castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Deus traz vida. Mas vejam que, então esse era um pensamento muito comum na época de Jesus. Se alguém tinha uma doença física, era porque Deus estaria castigando essa pessoa. Então essa pessoa, ela era impedida de viver, ela era excluída da sociedade. Ela estava lá amarrada naquela maca e não podia fazer absolutamente nada, tanto que ela precisa ser trazida pelas pessoas até Jesus.
Meus irmãos, reparem que Jesus chama aquele homem de filho. Jesus se faz próximo, Jesus se faz íntimo daquele homem. É a proximidade de Deus que não exclui ninguém. Então, a partir do momento em que Jesus chama aquele homem paralítico de meu filho, ele está quebrando todos os preconceitos, todas as barreiras. Ele está tirando todos os rótulos que porventura estivesse naquele homem. Porque quem é que queria ter um pecador como filho? Ninguém queria. E Jesus, então, ele quebra esta amarra e chama aquele homem de filho. Meu irmão, este já é um primeiro ensinamento para nós. Não há nada que tire esta proximidade de Deus para conosco. E não há nada que tire esta relação filial que temos com Deus. Por mais que você ache que você não seja digno, Deus te chama de filho. Deus te chama de filha. Deus não se importa com os rótulos que a sociedade coloca. Deus não se importa com o mal que as pessoas possam desejar a você, desejar a mim. Mas Deus, o que Ele sabe e o que importa para Deus é que você, eu, todos nós, somos pessoas feitas à sua imagem e semelhança. Somos pessoas amadas por Ele. E isso deve nos encher de ânimo. Como Jesus disse para aquele homem: filho, tenha ânimo. Ou seja, filho, viva. Viva. Não há nada que possa te impedir de viver. Nem as acusações que a sociedade te faz, nem os rótulos que te colocam. Nada tira a sua condição de filho e de filha amado e amada pelo Senhor. Muito bem, mas se aquele homem tinha então algum pecado, como a sociedade daquela época dizia, Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Muito bem. Jesus evidentemente sabia que não era o pecado que estava oprimindo aquele homem, que estava fazendo aquele homem ser um acamado, um paralítico. Mas enfim, se é isso que a sociedade está dizendo, Jesus diz: então muito bem, vamos libertar este homem do pecado. Se este é o problema, então Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. Agora não há mais nada que impeça este homem de voltar à vida, porque ele está perdoado, Deus já o perdoou. Mas reparem que como os escribas, que eram os doutores da lei, como eles não querem ver o bem das pessoas, eles estão preocupados com a lei pela lei. E quando Jesus diz: os teus pecados estão perdoados, eles logo se voltam contra Jesus. Não publicamente, porque eles sabiam que eles iriam arrumar uma grande confusão com a multidão que estava ali, sendo tocada pelas palavras de Jesus e vendo o bem que Jesus fazia. Mas aqueles escribas pensavam no coração deles: como este homem perdoa pecados? É um blasfemo. Meus irmãos, reparem que a maldade que havia no coração daqueles escribas, o julgamento que fazem no seu coração. É por isso que no ato de contrição nós rezamos: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras. Peco por pensamento. Quantas vezes nós pecamos, minha gente,
pensando o mal do outro, desejando o mal do outro, talvez por inveja, talvez porque não tenhamos a coragem, porque não temos a coragem de ser como o outro, de viver a vida na liberdade que o outro vive. Porque não temos coragem de nos libertar das nossas amarras. E aí a gente então fica com este pensamento malvado, este pensamento mesquinho que aqueles escribas cultivavam. Mas Jesus, reparem, Jesus conhece o que há no coração. Jesus conhece o que há no coração daquele homem, daqueles homens, daqueles escribas, que eram autoridades religiosas, conheciam a lei, conheciam a Sagrada Escritura, mas usavam o seu conhecimento da Sagrada Escritura para colocar fardos nos ombros das pessoas, para amarrar as pessoas em uma cama, para impedir as pessoas de viver, para, em outras palavras, manipular as pessoas. Eles usavam o conhecimento que tinham da lei de Deus para, em nome de Deus, manipular as pessoas e para continuar tendo poder sobre as pessoas. E a religião que Jesus vem nos ensinar é a religião da misericórdia e do amor, da liberdade. E Jesus, conhecendo os pensamentos, diz o texto, daqueles homens, vai dizer: por que tendes o mal em vossos corações? Por que cultivais o mal em vossos corações? Meus irmãos, evidentemente, quem nunca pensou mal de alguém no seu coração? Todos nós. O pecado original nos faz isto, nos coloca esta maldade no nosso coração, a ponto de nós querermos julgar interiormente as pessoas. Mas isso é porque quando nós julgamos as pessoas do nosso coração, provavelmente é porque nós estamos olhando para o espelho e vendo ali um reflexo nosso, da nossa maldade, dos nossos limites, dos quais não temos a humildade ainda de nos arrepender e de voltar a uma vida e de viver uma vida nova. Jesus hoje ele está nos dando esta oportunidade. Se porventura nós estejamos vivendo como aqueles escribas que cultivavam aqueles julgamentos preconceituosos no seu coração, com a desculpa da lei, com a desculpa de que estavam seguindo a lei de Deus, Jesus está dando a oportunidade para nós pensarmos: por que ainda cultivamos esses pensamentos maldosos no nosso coração? Meus irmãos, é a hora de nós termos esta humildade de reconhecer que todos nós temos as nossas limitações, que todos nós temos as coisas que precisamos mudar. Todos nós, eu tenho muita coisa que preciso melhorar. Eu ainda tenho as minhas maldades no meu coração, das quais preciso me libertar. Agora, o que Jesus condena naqueles escribas é que eles estavam fechados, é que eles não queriam se libertar daquela maldade. E justamente porque não queriam e não tinham a coragem de se libertar daquela maldade, porque aquela maldade, de alguma forma, dava a eles poder e autoridade sobre os outros. Um falso poder, é verdade, uma falsa autoridade. Por isso eles não queriam se libertar. Então Jesus está dizendo a cada um de nós: desça
desça deste pedestal. Tenha coragem de se libertar de tudo aquilo que te impede de viver em comunhão com as pessoas, como irmãos e irmãs. E aí Jesus vai dizer, olha, se vocês estão dizendo que eu não tenho autoridade para perdoar pecados, que eu sou um blasfemo, porque o que acontece, quando eles chamavam Jesus de blasfemo, por Jesus perdoar os pecados, porque na Bíblia, no Antigo Testamento, quem podia perdoar pecados era somente Deus. Então, a partir do momento em que Jesus perdoava os pecados, ele estava dizendo que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus. Por isso ele era chamado de blasfemo. Então Jesus está dizendo, muito bem, mas o que é mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados ou dizer, levanta, pega a tua cama e anda? E Jesus diz, muito bem, para que vocês vejam. Então ele diz àquele paralítico, levanta-te, pegue a tua cama e vá para a tua casa. E o homem levantou, pegou a cama e foi embora para casa. Vejam, na prática, o perdão dos pecados é muito mais difícil do que uma cura física. E muito mais profundo do que uma cura física. Mas, da mesma forma que lá no Egito, Moisés precisou colocar aquelas pragas para que compreendessem que ele tinha o poder de Deus, o poder dele foi dado por Deus. Aqui também, Jesus precisa fazer aquela cura física, precisa dar aquele sinal para que a sociedade, as pessoas, as multidões ali, aqueles mestres da lei, hipócritas, pudessem compreender e ter uma prova então física. Muito bem, se é isso que vocês precisam. Então aqui está a prova física. Este homem está curado. Está curado do corpo, está curado da alma, está curado do espírito, está libertado dos pecados. Porque aí é uma questão lógica. Se aquela paralisia era um fruto do pecado dele e agora ele está andando, então, consequentemente, ele fora libertado também dos pecados. Porque senão ele não estaria andando, ele estaria ainda paralisado. Então aquela cura física daquela paralisia revela este poder de Jesus de perdoar os pecados. E o texto termina dizendo que diante disso a cidade... Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. A multidão, ao mesmo tempo, fica com medo, mas glorifica a Deus. Ou seja, a multidão ainda não entende bem o que está acontecendo, mas ela glorifica a Deus porque ela percebe que aquele poder foi dado também às pessoas que agem como enviados de Deus. E provavelmente porque aí as comunidades já conheceram, quando Mateus escreve o Evangelho, as comunidades cristãs estavam percebendo já que na comunidade, as pessoas, os apóstolos, eles tinham aquela mesma autoridade de Jesus. Eles faziam as mesmas práticas de Jesus. Porque nós vamos ver na semana que vem, logo no capítulo 10, quando Jesus convoca os apóstolos e os envia em missão, Jesus vai dizer, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Então Jesus confere aos apóstolos, consequentemente à igreja, portanto, o mesmo poder que ele tinha. E no livro dos Atos dos Apóstolos nós vamos ver que os apóstolos, eles realizavam as mesmas ações que Jesus. Meus irmãos,
Esta é a missão da igreja. Esta é a missão minha, sua. Esta é a missão dos ministros ordenados. De ser instrumentos do Senhor em levar esta libertação de tudo aquilo que nos aprisiona. A igreja, ela não é chamada a amarrar as pessoas, a julgar as pessoas, a rotular as pessoas. Nenhum de nós temos o direito, de, em nome de Deus, rotular alguém. Nenhum de nós, em nome de Deus, temos o direito de agir com preconceito com alguém. Nenhum de nós temos o direito de usar o nome de Deus para fazer com que para dominar as pessoas, para deixar as pessoas paralisadas em uma cama, em uma maca. Nenhum de nós. E quantas vezes uma palavra que dizemos a uma pessoa deixa aquela pessoa paralisada? Quantas vezes? Mas ao contrário, meus irmãos, a missão que cada um de nós recebeu no batismo, no sacerdócio comum dos fiéis, nós recebemos a missão de ser instrumentos da misericórdia do Pai, da misericórdia de Deus, a ponto de quando as pessoas encontrem conosco, que elas possam não ter medo de serem julgadas por nós, de serem ofendidas por nós, mas que elas tenham a alegria de se encontrar conosco, porque sabem que estão se encontrando com alguém que leva esta graça de Deus capaz de libertá-las. E esta graça se dá pelo perdão. E a igreja tem o sacramento do perdão, porque a igreja ela é ministra do perdão de Deus. Porque quantas pessoas têm esta culpa no seu coração, e a igreja, portanto, tem um sacramento, que é o sacramento da reconciliação. E falando nisso agora, eu já aproveito então nesse contexto para fazer o anúncio. A partir de agora, toda terça e quinta, às 6 da tarde aqui em Dublin, o Frei Severino está disponível para atender as confissões, para ministrar o sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação. Para nos tirar desta maca que nos impede de andar, que nos impede de caminhar, que nos impede de viver. E assim, meus irmãos, nós poderemos voltar à vida, e poderemos caminhar, e poderemos voltar para casa, e poderemos ter a alegria de conviver de novo com os nossos irmãos e irmãs. Meus irmãos, que nós possamos ser, portanto, instrumentos desta misericórdia de Deus. No capítulo 18, versículo 18 de São Mateus, Jesus, ele vai dar aos outros apóstolos aquela mesma autoridade que ele tinha dado a Pedro. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Meus irmãos, talvez este vírus, esta pandemia esteja nos aprisionando. Nós talvez estejamos nos sentindo como que em uma maca. Meus irmãos, o que eu posso dizer para vocês é a mesma palavra que Jesus disse para aquele paralítico. Filho, filha, não tenhas medo, tenha ânimo, tenha ânimo. Isto vai passar. Isto vai passar. Isto vai passar. Não há mal que não passe. Deus é capaz de nos libertar deste mal. Precisamos fazer a nossa parte, é verdade.
Precisamos seguir as orientações. Veja, eu vi aí nos comentários que algumas paróquias já estão voltando aí no Brasil também. Aqui em Dublin estamos voltando com todos os protocolos, com toda a prudência, para que este vírus não volte. Mas estamos vendo um sinal de esperança. Quando abrimos a porta da igreja de novo, pudemos ver como que este sinal de esperança vindo, as pessoas entrando em busca desta misericórdia de Deus, deste consolo de Deus, desta cura de Deus. Meus irmãos, a grande cura que Deus nos dá não é só a cura física, mas é principalmente esta libertação de tudo aquilo que nos impede de viver como filhos e filhas de Deus, que nos paralisa, que nos deixa com este sentimento de culpa. Muitas vezes as pessoas vão, se confessam e ainda assim se sentem culpadas. Meu irmão, tenha confiança na graça de Deus. A graça de Deus, ela é abundante. São Paulo dizia, grande era o pecado, mas muito maior, superabundante é a graça de Deus. É a graça de Deus. Meu irmão, que nós então tenhamos este ânimo, que nós tenhamos esta coragem de ouvir a palavra de Jesus, ser por ela tocados, por ela libertados, receber o perdão, levantar e levar esta libertação também às pessoas, sermos instrumentos do Senhor para levantar outras pessoas. E quantas delas estão caídas? Seja com um telefonema, seja com uma ajuda, seja com um ouvido, seja com uma palavra de esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, muito obrigado. Tenham uma ótima quinta-feira e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.